Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Versão, hein? Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes, o povo e lhe disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes que vos o acusai, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a pena de morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio. Entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pregaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la através de Jesus, seguindo uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém,
voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Todos os que puderem se ajoelhar ou se inclinar. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viam o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina. Iluminai-nos. Podemos sentar um pouquinho, queridos. Amados diáconos Osmar e Jonas, prezada comunidade, nossos coroinhas queridos, os coroinhas mais amados do sul do mundo, ministros extraordinários, filhos amados do céu. Hoje, com esta missa linda, nós iniciamos a nossa Semana Santa. Não terminamos ainda a quaresma vai até na quarta-feira. Na quinta-feira começa o nosso tríduo pascal. Mas com a missa de hoje,
abrimos a Semana Santa. É a maior semana da vida dos cristãos. É a semana que dá sentido à nossa fé. Por isso é que a missa de hoje, nós começamos lá na porta da igreja, do lado de fora, e proclamamos o Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque já havia, naqueles dias, pessoas que já criam, já acreditavam que Jesus era o Messias. Havia muitos indiferentes, como hoje, e muitos que não criam naquela época e não creem ainda hoje que Jesus era o Messias. Mas já havia alguns que acreditavam que Jesus era o cumprimento da promessa. Por isso, quando Jesus se aproximou da cidade santa, aquelas pessoas já o esperavam na porta, com ramos de oliveira, como isso aqui, é uma oliveira, né? Com palmas e colocando as suas roupas pelo chão, para que Jesus passasse. Jesus pediu que os discípulos desamarrassem um jumentinho, e entrou no jumentinho. Por quê? Porque naqueles dias também algumas pessoas que já esperavam o Messias, tinham na sua mente a ideia de um Messias guerreiro, que viesse entrar em Jerusalém montado num cavalo de guerra, com soldados armados de espadas. E Jesus, contrariando algumas dessas imaginações, pede um burrinho, o animal dos mais simples, dos menores, e entra com ele na cidade santa, para dar também para as pessoas essa lição: eu sou um libertador, mas eu vim para libertar você de você mesmo, dos seus pecados. Por isso Jesus entra daquela forma simples e humilde. O nome correto da missa de hoje é Missa de Ramos e da Paixão do Senhor. Esse é o nome total, Missa de Ramos e da Paixão. Por isso nós rezamos o Evangelho da entrada triunfal e proclamamos o Evangelho, a narração da paixão de Cristo. 2 vezes no ano nós proclamamos a narrativa da paixão, no domingo de Ramos e da Paixão e na sexta-feira da Paixão. E ali tem todo o desenrolar, toda a narrativa da paixão de Cristo. É interessante porque se vamos escrever a biografia de um homem famoso, de um artista ou de um ilustre, de um homem público, normalmente nós vamos começar a escrever a biografia desse homem público, das suas origens, do seu nascimento, da sua família. A biografia, se a gente pode descrever, de Jesus, começa aqui. Os primeiros escritos são os escritos da paixão de Cristo. Depois é que vão sendo trazidos as origens, vai se vendo de onde Jesus veio, mas começa com a paixão. Por quê? Porque esse é o sentido da vinda de Jesus. Jesus vem para isso, para se entregar por amor de nós. Por isso os evangelhos começam com a narrativa da paixão. O Cristo que se entrega, que vem trazer a salvação para cada um de nós. O Cristo sofredor, como nós vimos na profecia de Isaías, a primeira leitura, vai ser levado como uma ovelha, vai ser tosqueado, não vai abrir a boca, não vai reclamar, vai se entregar. Como a carta que Paulo escreve aos Filipenses na segunda leitura, daí já é Novo Testamento, Paulo dizendo, Deus deu para ele o nome que está acima de todo nome, mas ele não se apegou à filiação divina e se entregou. É uma kenosis, é uma entrega total por amor de nós. E aí, filhos queridos do meu coração, todo o relato da paixão de Cristo, muitas coisas nós poderíamos meditar, refletir hoje, aí nesse texto da Sagrada Escritura. Mas eu gostaria muito de apontar 2 pontos, porque nós temos muita coisa para refletir, mas tem algo muito interessante. Uma das últimas falas de Jesus na cruz. E aí nós precisamos imaginar uma coisa assim. Nós precisamos imaginar, olha o que a gente leu na narrativa. Por volta do meio-dia, Jesus foi preso à cruz. E era mais ou menos 3 horas da tarde, ele estava lá. Então por volta do meio-dia, Jesus já estava pregado à sua cruz. Imagina você, que apanhou a madrugada todinha, que foi torturado, surrado, está com uma coroa de espinhos na cabeça, carregou a sua própria cruz e está lá preso à cruz ao meio-dia. Vai chegando 12:30, 1h da tarde, 1h30,
surrado, seu corpo ele vai desfalecendo. Você vai dobrando as perninhas e vai ficando assim, com os braços. Você já começa a ter dificuldade para respirar, porque o seu corpo vai caindo. Você vai ficando ali e vai chegando. E aí Jesus usa um dos últimos momentos de suspiro. Ele está lá na cruz, no alto da cruz. Ele olha lá de cima e ele vê lá embaixo quem colocou ele na cruz. Vê quem cuspiu no rosto dele quando ele passou. Vê quem escarneceu dele. Ele vê a pessoa que colocou a coroa de espinhos na cabeça dele. Ele viu o soldado que furou o lado dele com a lança. Ele viu quem colocou a cruz sobre os ombros dele. Ele viu quem rasgou as roupas, quem dividiu as roupas dele. Ele viu quem trouxe o manto vermelho e colocou nele. Ele viu quem surrou com os chicotes. Ele viu quem gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele viu quem pediu: solta Barrabás. E ele está lá desfalecendo. E nos últimos suspiros ele pede: Pai, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Vamos dizer juntos? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas já feriram você, filho amado? Quantos já colocaram coroas de espinhos na sua cabeça? Quantos já te feriram lado, já transpassaram o teu coração? Quantos te enganaram? Quantos ainda vão? Quantos te ofenderam, te machucaram por desejo, porque queriam, porque são pessoas más? Quantas pessoas te afligiu por maldade mesmo? Quantas pessoas fizeram fofoca a seu respeito por maldade? Quantas pessoas tentaram te destruir por maldade mesmo? E quantas pessoas fizeram isso sem querer? Quantos te machucaram sem intenção? Quantos queriam te ajudar e você entendeu que queriam te prejudicar? Veja, Jesus viu ali pessoas que machucaram ele com desejo, com vontade de machucar, mas também tinha uma multidão que estava ali na onda, na pilha, não tinha, estava junto, crucifica, crucifica, crucifica. Veja, filho, na cruz Jesus dá uma lição para a gente. Todas as pessoas que nos machucam são fracas, são frágeis, são feitas de barro. Por isso é preciso que nós tenhamos esse olhar. E nesse domingo de Ramos Deus quer nos ensinar isso. Olhar para as pessoas que nos feriram e dizer: Pai, perdoa. Ela não sabe o que faz, não sabe que me machucou desse jeito. Perdoa. Não guarda no teu coração ódio nem rancor, porque o ódio e o rancor fere você. Não deixa esse mal crescer dentro de você. E aí, filhos, bem no finalzinho, no último suspiro de Jesus na cruz, o que ele diz? Pai, em tuas mãos. Quem acredita nisso vai falar bem alto: Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí acontece uma coisa muito interessante. A palavra diz que naquele momento, quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a cortina do templo se rasgou. Veja, Jesus Cristo está sendo crucificado na cruz, no Calvário, no Monte das Caveiras, porque outras pessoas eram crucificadas lá também, as caveiras caíam, os corvos vinham comer, então estava cheio de caveira lá, por isso era Monte da Caveira, Monte Gólgota no Calvário. Ele estava crucificado lá, era fora da cidade, tinha que descer, Jesus subiu todo o Calvário, descer o Calvário, e esse simbolismo que tem na igreja, né? Descer, ir pela rua principal, entrar nos muros da cidade de Jerusalém, caminhar até o meio da cidade de Jerusalém, e lá no meio da cidade de Jerusalém, encontrar o templo que o rei Salomão havia feito, entrar no templo, e tinha portas, e tinha lugares para as mulheres, lugares para os homens, e no meio do templo estava a Arca da Aliança, um baú, guardando as duas pedras que tinha quebrado, com a lei, era a aliança daquela época, e era cercado por uma corda, uma cortina de corda, e lá o povo entendia: aqui está o Espírito de Deus. Uma vez no ano o sacerdote entrava para oferecer incenso para o Senhor, e rezar por todo o povo. Lá estava o Espírito de Deus, até aquele momento. Mas agora o Cristo, fora da cidade, entrega o seu Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e a cortina do templo se rasga.
Jesus está dando mais um ensinamento quando rasga a cortina do templo, longe de onde Jesus estava. O Espírito de Deus não está mais simplesmente ali. Agora o Espírito de Deus é dado para todo aquele que será batizado, porque até aquele momento havia João Batista, que tinha batizado com água. Agora Jesus vem para batizar com o Espírito Santo, e no alto da cruz ele entrega o seu Espírito, e o Espírito está derramado para todas as pessoas que virão depois e serão batizadas. Porque, filhos queridos, já levou teu filhinho para batizar? Já foi padrinho de batismo? Você já foi batizado? No batismo, nós descemos com Cristo na sepultura, nós vamos à mansão dos mortos, e no batismo Cristo nos traz a vida nova. No batismo Ele desce, apaga os nossos pecados e traz a gente para a ressurreição. Você é herdeiro dessa ressurreição, e essa Semana Santa é para você viver isso. Por isso, não desperdice esse tempo. Olha, você está começando muito bem a sua Semana Santa, talvez você já tenha vivido muito bem o seu tempo de Quaresma. Agora no domingo de Ramos você abre a Semana Santa. Nós vamos estar juntinhos amanhã à noite, segunda-feira. Não são de Betânia, porque vamos acompanhar Jesus. Jesus na segunda-feira vai visitar seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, na cidade de São José. Não é São José? Betânia era o lugar que Jesus gostava de ir, e nós estaremos com Jesus segunda-feira aqui, para visitar com Jesus os seus amigos, e para receber a unção do óleo na nossa fronte. Terça-feira Jesus acolhe as pessoas, perdoa pecados, liberta as pessoas. Nós estaremos na nossa celebração penitencial. Você vai trazer um papelzinho com os seus pecados, nós vamos queimar aqui à frente, para você receber de Deus essa graça. Quarta-feira estaremos com Maria nas suas dores, Nossa Senhora das Dores, aquela que acompanhou Jesus por todo o Calvário, vê o seu filho preso à cruz, está firme de pé e se une a nós nas nossas dores. Temos ela como Nossa Senhora das Dores. Vamos refletir. E aí, filhos, quinta-feira começa o tríduo pascal, nenhum cristão pode faltar. A missa de quinta começa na quinta e vai terminar quando? No sábado. Quinta-feira nós vamos celebrar a primeira missa. Quem foi que presidiu a primeira missa? Foi o padre Sedemir. Por isso que eu já estou assim carequinha, olha aí, ó. Fui eu que celebrei a primeira missa? Quem celebrou a primeira missa? Jesus. E foi numa quinta-feira. Ele juntou os amigos dele, porque ele sabia que ele não estaria mais ali, em torno da mesa, partiu o pão, deu o vinho, disse: é meu corpo e meu sangue que eu vou entregar. E aí ele fez um pedido naquela noite de quinta-feira: a partir de hoje, fazer isso em... Agora entende uma coisa que o padre vai dizer. Jesus não reuniu os seus discípulos e disse assim: a partir de hoje celebre um culto em minha memória. A partir de hoje celebre uma tarde de milagres em minha memória. A partir de hoje reúna as pessoas para uma fogueira santa de Israel em minha memória. Não, não, não e não. Jesus elevou o pão e o vinho e disse: meu corpo e meu sangue, a partir de hoje celebrem a Eucaristia, o mistério desse corpo e sangue em minha memória. Foi essa a ordem que Jesus deu, narrada em todas as Bíblias que existem no planeta Terra. Celebrem a Eucaristia em minha memória. E aí, filhos, ele baixou e lavou os pés dos discípulos. E essa missa não termina, porque daí Jesus sai da mesa, e na quinta-feira nós vamos trazer a Eucaristia e vamos levar, porque Jesus vai para o Getsemane, para o Jardim das Oliveiras. Lá ele vai rezar. Ele chama os discípulos para vigiar com ele, e nós vamos vigiar com Jesus até meia-noite. Vamos celebrar o ofício das trevas, porque é a hora das trevas. Meia-noite fechamos a igreja, vamos para as nossas casas, porque aí, filhos, é a hora das trevas. Judas chega com os guardas, prende Jesus. Jesus passa aquela madrugada de sexta-feira toda apanhando, sendo torturado, sendo julgado injustamente. No amanhecer daquele dia, vai sendo levado de um para outro, de Anás para Caifás. Depois ele é condenado, recebe a sua cruz, e aí passa todo o Calvário. Nós estaremos aqui às 9 da manhã com os jovens, para viver a nossa via sacra. Estaremos aqui às 3 da tarde para celebrar a paixão de Cristo, a hora que Jesus morre. A missa das 3 da tarde não é missa, é o único dia do ano que não tem missa, que não tem Eucaristia, porque é o dia que Jesus se entrega. A igreja está em silêncio, é uma dor.
nós estamos em jejum, ninguém vai comer carne na sexta-feira, porque a nossa carne está doendo pela morte do nosso Senhor. Nós vamos fazer abstinência. A mesa que nós colocarmos não será um banquete de bacalhau nem de camarão, seja uma mesa com o suficiente para não desfalecermos. Nós não vamos ouvir música, não vamos varrer a casa, porque nós estamos sofrendo, é uma dor. Morreu mais do que o seu pai, morreu mais do que sua mãe, mais do que seu irmão, mais do que seu filho, morreu o seu Senhor. É a nossa dor da sexta-feira. Ao término daquela celebração, nós vamos dar o beijo da cruz, porque a cruz é o sinal da nossa salvação. E a missa também, aquela celebração não tem fim. A Eucaristia que vamos comungar foi consagrada na quinta-feira à noite. E aí vamos para as nossas casas naquela dor e naquele silêncio. E vamos voltar às 7 da noite, lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, para acompanhar a procissão com a Virgem das Dores, ou então na igreja São Francisco de Assis, para acompanhar a procissão com Jesus morto. Viemos em procissão penitente, rezando, cantando, cada um trazendo uma cruz nas suas mãos, a cruz dos seus pecados, até chegar na frente da igreja por volta das 8 da noite de sexta-feira. Celebramos aqui o sermão do encontro, os jovens farão uma encenação da paixão de Cristo, depositaremos as nossas cruzes ao pé da grande cruz, voltamos para casa, a igreja fica fechada, silêncio sepulcral, não tem barulho, não tem ruído, só tem dor, tristeza. Jesus está no sepulcro. Sábado a igreja o dia todinho em silêncio, fechada. Voltamos à noite, a igreja fechada, o sepulcro, a porta está fechada com a grande pedra. Lá fora na igreja nós fazemos fogueira com as nossas cruzes, é o fogo novo, abençoamos o Círio Pascal e vamos entrando na igreja devagarzinho. A luz vai iluminando, é o Cristo que vem vindo. Ainda é vigília pascal, não é ainda a ressurreição, mas já é a vigília da ressurreição e vem vindo, e o padre vai entrando e a gente vai dizendo a luz de Cristo, a igreja vai se iluminando. Ainda na penumbra começa-se a fazer toda a história da salvação, as leituras desde a criação do mundo, as profecias que vão enviar Jesus Cristo, depois a carta aos Romanos, e aí sim, aí a igreja se acende ao grande aleluia, o altar está desnudo. Naquela hora os ministros começam a trazer a toalha do altar, vão acendendo as velas do altar, as imagens serão de volta despidas, tirada essa cobertura, os sinos da igreja vão tocar, nós vamos cantar glória, desde o primeiro dia da quaresma, estamos sem cantar glória, vamos glorificar, porque é a ressurreição do Cristo. E aí sim, essa missa termina, nós nos abraçando, porque o Senhor ressuscitou, e todos viremos no domingo para a Páscoa da ressurreição, celebrar a ressurreição do Senhor. Essa é a grande graça, maior de todas as semanas, vamos vivê-la, para que o nosso coração seja transformado, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna.